também gostaria de agradecer algumas empresas que colaboraram muito com a realização desse projeto, que são o Lab SSJ, que é o curador do evento, que é uma empresa de desenvolvimento de pessoas, que todo o seu trabalho está embasado em inovação. A 3M, cujo tema inovação está totalmente inerente à marca, ao nome da 3M. A consultoria Axia Value Chain, que é uma consultoria que também trabalha com bastante propriedade desse tema nos seus projetos. E a Sony, se a gente olhar sua história, sua tradição, a gente vai ver que inovação sempre teve muito associado aos seus produtos. Antes de passar a palavra para o nosso palestrante, gostaria de fazer alguns lembretes. Essa palestra vai ser transmitida ao vivo pela internet, no nosso portal HSM. Também peço a gentileza, se vocês puderem deixar seus telefones celulares desligados ou no módulo silencioso, e também, se possível, evitar deixar a palestra antes do término dela. E mais um detalhezinho, se puder fazer o favor de preencher, assim, por gentileza, a ficha de avaliação para a gente ao término da palestra, ajudaria bastante, até pensando nas próximas edições. Enfim, antes de chamar efetivamente o nosso palestrante, gostaria de fazer uma breve apresentação dele. Eduardo Serafim, que é gerente de marketing corporativo e serviços ao consumidor da 3M e embaixador de inovação na mesma empresa. A palestra que ele ministrará será Como estimular o intraempreendedorismo. Serafim, espaço é seu. Obrigado, gostei do termo, né? Embaixador da inovação. Muito obrigado, pessoal, pelo interesse, pela presença no final do dia. E eu sou, então, o Luiz Serafim, sou responsável pela área de marketing corporativo da 3M. E uma das coisas que eu mais gosto de fazer é compartilhar um pouco da nossa experiência e desse nosso conhecimento nos processos de inovação. A 3M criou uma história, né, uma reputação sólida em 109 anos, né, que a gente tem história. A gente recebe convite quase que semanalmente para falar de inovação em universidades, em empresas, em congressos. Aqui nos eventos, né, especialmente na Expo Management, a gente participa há muitos anos, há 4 anos pelo menos, a gente costuma ter um auditório 3M com palestras diárias nossas. A gente quis inovar, afinal de contas, né, tem que andar conforme o discurso, então fazer um formato diferente. A gente se associou a um dos co-patrocinadores dessa estação de conhecimento e inovação. E respeitando a ideia do projeto, a gente tem 3 eixos de conhecimento, cada dia ele foca mais um determinado eixo. Então hoje, falando mais da parte de motivação, eu selecionei uma parte do que eu costumo dizer, dos processos lá de inovação, mas focando nessa parte do intraempreendedorismo, né? Como uma empresa de vocês, empresas onde vocês trabalham, como estimular um ambiente favorável, propício, para estimular aquilo que todo mundo quer, aquele funcionário, aquela pessoa que trabalha na empresa, né, com entusiasmo, com energia, que trata a organização, né, como se fosse dela, que não se limita à descrição de cargo, né, que quer ir além, trazendo novos projetos, novos sonhos para traduzir em realidade. Então, essa é a parte que eu vou abordar mais nesse discurso que a 3M faz com frequência, né, sobre os sistemas de inovação. Por ano a gente fala para mais ou menos 4.000 pessoas. Depois vou dar algumas outras informações, se vocês quiserem acompanhar um pouco o que a gente vem construindo nesse discurso de inovação, né? Muito rapidamente, uma introdução para a gente sintonizar. Eu sei que vocês conhecem um pouco a nossa empresa, mas algum detalhe adicional. Empresa global, norte-americana, né? Origem norte-americana, mas hoje a gente diria que é uma empresa global. Está presente em 67 países, produtos comercializados em 200 países, né? Mais do que tem reconhecidos pela ONU. A gente tem cerca de 80 mil colaboradores no mundo inteiro e mais de 55 mil itens de produtos. Aí eu gosto de chamar um pouco a atenção, que vocês imaginarem um supermercado médio, sim, né, de varejo, que vocês vão fazer as compras aí da semana, do mês, ele tem em média isso aí, 45, 50 mil itens. Então, para entender essa diversidade, né, da 3M, dava para colocar num supermercado só produto nosso, só item nosso. A gente jamais vai fazer isso, não faz sentido, né? Eu quero aqui 1 quilo de eletrodo, agora eu quero aqui
um pouco de detergente enzimático, eu quero quilos de post-it, ninguém vai no lugar, né? Mas da dimensão, da diversidade, da quantidade de produto, eu acredito que a 3M é a empresa de maior diversidade tecnológica que existe no mundo. Né? O tamanho da empresa, 26,7 bilhões de dólares, crescimento consistente aí nos últimos anos. E no Brasil? No Brasil a gente está comemorando o ano redondo aqui de 65, né? 65 anos de história. No Brasil, 4 mil funcionários, 2,4 bilhões de faturamento, uma presença em todo o território nacional. Curiosidade, né? Curiosidade histórica, a 3M quando chegou no Brasil, ela tinha uma outra razão social, durex, lixas e fitas. E provavelmente um dos principais produtos que a gente revolucionava na época o mercado, né? Era com a fita adesiva durex, que a gente inventou. Vocês sabem que ela substituiu na época, faziam seus avós lá antes, né, de 1940, 35, como é que ele fechava um pacote? Alguém tem alguma ideia? Barbante? Barbante. Então a gente atrapalhou um pouco a nova curva, né, da indústria de barbantes lá, porque a gente trouxe essa revolução e o nome da empresa na época era Durex. Depois a gente mudou, Durex ainda é uma marca da 3M muito conhecida, sinônimo de categoria, né? Toda a nossa presença com várias fábricas, né? A gente tem 7 fábricas espalhadas pelo Brasil. E nós ficamos lá em Sumaré, né? Interior do estado de São Paulo, perto de Campinas. Bom, vamos lá falar um pouco sobre inovação. Esse tema hoje extremamente, né, de grande visibilidade, merece uma estação de conhecimento, merece palestrantes lá no auditório principal, né? Websites, conteúdo na HSM, da SSJ, que é um assunto vital. Conforme a economia, a sociedade se desenvolve, a competitividade hoje se torna absolutamente acirrada, né? Você não compete com uma loja da frente da tua casa, às vezes você está competindo com uma loja virtual. Você está produzindo uma coisa, alguém está fabricando na Coreia que está, né, competindo com você. Então, a inovação se torna hoje uma prioridade de qualquer organização, de qualquer entidade, um Estado, né, o Estado brasileiro, uma prefeitura, né, criar soluções que atendam a sociedade, os objetivos, uns recursos limitados. Então, é uma coisa realmente importante para todos nós. Mas vamos definir um pouco o que é essa história de inovação. A gente falar tudo na mesma língua, na mesma página, né? Inovação para a 3M, primeiro ela fala que inovação não é criatividade, né? Não sei se a gente está em consenso, mas criatividade, ele é um ingrediente que todos nós temos, essa capacidade, esse potencial humano e absolutamente humano, né? De diante de uma necessidade, diante de um problema, você encontra formas, abordagens inéditas de trazer uma solução para aquele problema, para aquela oportunidade. Então, essa é a parte da criatividade. E é muito importante que a gente tenha na nossa empresa mentes criativas, inspiradas, que vejam o mundo de forma diferente, né? Isso é muito importante. Pensar em coisas novas. A gente tem um segundo passo, porque ter a ideia é bacana e não fazer nada com ela, deixar na gaveta, não leva a lugar algum. A gente tem que transformar em realidade, fazer o projeto, patentear, investir conhecimento, né? Desenvolver no laboratório, os engenheiros de software, dependendo do seu mercado, você vai lá e constrói um projeto, um protótipo, uma patente, aí você mostra que pode ser feito. Muito importante. Aí, além da parte criativa, você precisa de outras habilidades, outras competências, né? De entender o mercado, de fabricação, de gestão de projeto, de fazer no tempo certo, de calcular o investimento que se precisa, tudo isso, né? Isso não é criativo, mas muito importante, né? E aí você tem a conclusão dessa linha, né? A ideia diferente, criativa, que se tornou realidade, mas ela só pode ser promovida ao status de inovação quando ela dá retorno a todos, sendo comercialmente viável, né? Então, produtos que foram lançados, mas que não pegou, e a gente lembra de alguns produtos, vocês lembram de um achocolatado chamado Brown Cow, né? Que é criativo sob muitos aspectos, né? Ao invés de colocar pó, né, pó solúvel de chocolate no leite, que né, várias marcas dominam o mercado, eles pensaram num xarope, tinha fora do Brasil um xarope, vinha uma garrafinha simpática, com uma vaquinha, propaganda boa, mas não pegou. Então, depois de alguns anos, muito criativo, tornou realidade, mas não pegou, né?
Então isso não dá. A 3M tem produtos que não vingaram? Tem. Toda empresa tem produto que não pega. Por mais que você faça todos os processos possíveis, às vezes, né, pode não dar certo, pode não vingar, né? E isso é inerente à inovação, né? Não é um processo preciso, totalmente preciso. E é muito importante dar retorno a todos, né? A gente tem esse exemplo aqui da história de criatividade, da inovação. Pode ser uma coisa tão simples quanto, vocês estão entendendo esse produto aqui que a gente tem, o rolo adesivo, vocês conhecem? A 3M é muito boa em encontrar novas alternativas, novas aplicações de uso de um produto. Então, a 3M inventou a maioria das fitas que vocês conhecem, né? Durex que a gente falou, a fita crepe, a fita isolante, a fita de espuma, a silver tape. Se vocês imaginarem, a gente deve ter inventado. É uma fita dupla face, é outro produto que a gente concebeu. E eu fico imaginando aquele momento de eureka do intraempreendedor lá da 3M, quando ele olha, talvez ele tenha uma necessidade corriqueira como, né, pelos do cachorro, do meu animal de estimação que ficou aqui, deixa eu pegar esse pedaço de fita rasa com dente, com a tampa de caneta. Poxa, nova aplicação, novo produto, simples como isso. Curioso também que quando a gente inventou esse produto pela primeira vez, era turma industrial, né? Era produto industrial que está dupla face, eles conceberam uma nova aplicação, mas ainda turma industrial, eles fizeram um produto que parecia o bloco post-it, um monte de folhas, sanduíche de folhas, não era muito prático para usar. E, enfim, o processo não foi legal, então ele foi uma invenção, mas não vingou. Depois, como a 3M a gente vê, né, tem um ambiente que uma ideia leva a outra, você troca ideia com as pessoas, aquilo foi ressuscitado, né, e remodelado para virar esse produto que tem o conceito de conveniência, né, como é uma fita dupla face. Então esse é o processo. E aí sim, aí a gente pode dizer que esse vingou, né, esse está vendendo nos pontos de venda, esse inovou no canal, vende no catálogo da Avon, faz maior sucesso, assim por diante. Uma rapidíssima viagem pela nossa linha do tempo, né? A 3M começou em 1902 e ela começou fabricando lixas, né? Nossa primeira unidade de negócio, a linha de negócio era lixa. Aí a gente foi tentando melhorar a qualidade dos nossos produtos. 25 foi a fita crepe, 1930 o Durex, a mídia magnética, né? Fita cassete, depois a de vídeo. Foi a 3M que desenvolveu isso. Tinha um cantor americano chamado Bing Crosby, foi um grande parceiro nosso. Ele tinha um programa de rádio e queria gravar os programas para não ter, talvez, aquela estresse lá de fazer ao vivo. Então, a parceria foi a primeira produto com qualidade comercial para entrar no mercado lá na década de 40, né? Depois a gente teve mais coisas. Esponja Scott-Brite, a fibra Scott-Brite, ela foi desenvolvida dentro da indústria, para aplicação de lixamento, né, leve dentro da indústria. De novo, aquela habilidade criativa, o pensamento lateral, questionar paradigmas. Pego, junto uma outra espuma, vai para consumo para lavar louça. Né? Foi em 59 que isso aconteceu. Primeira fita hipoalergênica de curativos, micropor. 64, a 3M desenvolveu uma resina com cor de dente para restaurar o teu dente e aí você podia sorrir feliz e tranquilo porque ficava parecido, né? Até então não tinha essa solução, né? Respirador descartável, a família do post-it em 80, super fita com altíssima força BHB e continuou o processo até hoje, né? Cabo de energia em 2001, o microprojetor, se vocês puderem nos dias de feira, no nosso stand, aqui já tem, né? No saguão, tem lá tem um projetor multimídia do tamanho de um controle remoto, né? E que aí você hoje pode filmar, pode entrar na internet, tem um monte de modelo para fazer apresentação, compartilhar. Uma tremenda inovação, tecnologia que a gente conseguiu desenvolver lá em 2008. O que dá em tudo, né? Muito rápido falando, mas cerca dos 55 mil itens, né? 43 mil patentes para 55 mil itens que a gente tem em linha globalmente. Aí é que vai a parte bacana. Como? A empresa que começou fabricando lixa e hoje tem 55 mil itens tão diversos como vocês puderam analisar nessa rápida linha do tempo, né? A gente tem essas 6 estruturas, né? Dos 55 mil itens espalhados em 6 grandes negócios da 3M. Indústria, transporte, refletivos, comunicação visual, produto da saúde, né? Falei das resinas dentárias, mas tem campo cirúrgico, produto para esterilização no hospital, EPI, né, equipamento capacete, respirador, proteção auditiva, todos os de escritório de casa que vocês conhecem. Aí então pega o ponto
que vale você saber como isso aconteceu, como essa diversidade floresceu e esse espírito de pensar sempre em melhorar, em aperfeiçoar, em criar coisas novas nasceu. Eu digo que sempre nas nossas palestras o principal ingrediente é a liderança. E a liderança no começo, a liderança da companhia, os donos, o presidente, o CEO, esses caras com suas diretorias lá, com seu grupo diretivo, eles farão a diferença. Se eles estiverem comprometidos, se eles tiverem esses valores, a companhia tem muito, né, para se tornar uma entidade inovadora. Nós não tivemos um inventor fundador. Tem a foto aí que vocês estão vendo do William McKnight, é um grande executivo que foi presidente da 3M por muitos anos. Mas ele não é um fundador, ele entrou como funcionário anos depois e foi galgando carreira, gerente, diretor, e se tornou presidente. É um dos que a gente mais lembra, né, responsáveis pela cultura de inovação. Né? E o que esse cara acreditava e os seus pares na época, lá, início do século XX, acreditavam? Palavras importantíssimas, né? Conceitos como delegação de responsabilidade e encorajar as pessoas a exercer iniciativa, né? Poxa, isso não é até comum lá. Revolucionário mesmo era em 1917, 1915, quando esse cara estava se tornando gerente da companhia, né? Vocês devem ter diariamente experiências, né, com empresas, com prestadores de serviço, onde você vai lidar com a pessoa que está te atendendo, você percebe que ela não tem autonomia, a organização dela não a preparou para exercer iniciativas, né? Ela tem o script, saiu dali, ela perde o cliente, mas não atende, né? E a gente, se pensar no começo do século XX, o que a maioria das empresas, o que vigorava mais, né? Era o princípio do taylorismo da administração, né? Que era mais ou menos o chicote, o tempos, né, de controle. Tem até aquela imagem do filme do Charles Chaplin, né, dos tempos modernos. O cara fica louco lá apertando os parafusos. Ninguém queria pessoas com autonomia e responsabilidade, e encorajar, trazer criatividade. Não era isso que se vigorava. E na 3M, na época, se fomentava de forma intuitiva, na visão desses líderes, esse pensamento. E não era só a 3M, né? Eu acredito que empresas, talvez como a GE, pouco depois como a IBM, elas todas têm esse berço, né? Esse DNA florescendo. E de forma intuitiva, porque esses gestores, o William McKnight aqui, ele não fez MBA de liderança, ele não viu palestra do Peter Senge, né? ele não comprou o livro do Drucker. Intuitivamente, ele e os outros gestores, eles tinham as atitudes, eles respeitavam o funcionário, eles paravam para escutar uma ideia, gostavam. E isso é muito bacana, né? E é assim que você forma uma empresa para a inovação e para o empreendedorismo. Outro conceito que o McKnight dizia, muito legal, era a história da tolerância ao erro, né? Tolerância ao erro a gente chama de descoberta, né? Você não pode ser tolerante com o erro, né, pela falta de comprometimento, pelo desleixo, pela falta de conhecimento, ali, da pessoa se preparar profissionalmente para resolver o problema. Mas, como a gente falou, inovação ele não é um princípio tão exato assim. Então, se eu estimulo vocês trabalhando na minha organização e a gente consegue algumas boas ideias, a gente aposta dinheiro e tempo nelas, e algum tempo, de repente, a sua ideia não vinga, e eu vou lá e escorraço você, sai no corredor, né, gritando e humilhando, provavelmente aniquila, né, transforma em solo estéril. Todo mundo vai ter medo, né, não vai sentir a confiança, o amparo da empresa. Então isso não se faz. De novo, intuitivamente, McKnight e seus pares lá atrás, em 1920 e poucos, eles acreditavam nesse princípio de tolerar o erro. Ele fala que a melhor coisa, né, que a gerência comete é se disser àqueles a quem a autoridade foi delegada como fazer os seus trabalhos, né? Você contrata, alinha e deixa a pessoa fazer autonomia, né? E se vocês pensarem hoje na forma como a 3M está estruturada, são 36 unidades de negócio no Brasil, são mais de 15 mil clientes, tão diversificados quanto o Hospital Samaritano, o Albert Einstein, o São Luís, né? Ou você tem o Walmart, o Pão de Açúcar, o Carrefour, ou tem as concessionárias de estrada, muito. Então é muito difícil, não dá para o presidente, né, nem que ele quisesse
intervir assim, tão diretamente, pessoalmente em tudo, estar em todas as reuniões. O conceito da empresa para ser tão diversificada e propícia à inovação é considerar que todo mundo é capaz e que cada unidade é responsável por andar por si, né? E dar essa liberdade, essa autonomia. Isso é muito legal. Representada por essa frase, né? Essencial é ter pessoas com iniciativa, se quisermos continuar a crescer. Frase que a gente adora, funcionário da 3M, lembra do McKnight, tá? Contrate bons funcionários e deixe-os em paz. Né? Você alinha, você diz qual é o objetivo da empresa, você diz que é o caminho ético, por onde deve ser, como é que agora, como é que é o projeto, a visão de futuro, você é dono da empresa, você faz, você vai atrás da estratégia, desenvolve, e assim por diante. É assim como a gente se sente, geralmente, funcionário. Eu estou lá há 17 anos, vivenciando esse espírito de ter autonomia, de fazer projetos, né, com liberdade. Isso não tem preço, isso faz uma diferença danada numa organização inovadora. Né? Um outro ponto muito importante no conceito de uma empresa inovadora é garantir que os funcionários, que as pessoas todas de uma organização tenham contato, proximidade com o cliente. Grande proximidade com o cliente. Né? Isso é vital e alguns produtos nossos, ou grande parte deles, nascem porque a gente estava próximo do usuário, entendendo as suas necessidades e suas, né, dificuldades, suas experiências. Hoje a gente fala de design thinking, né, de observar, de fazer pesquisa. É isso que o nome é novo, é bonita, não, a roupagem, etc. Mas são conceitos até antigos, né? A gente tinha que estar lá desde 1920 e poucos entendendo a experiência do cliente. O McKnight, ele vamos fazer essa observação aqui, que eu até vi numa palestra de um colega consultor lá, que ele falava, muitas vezes, quando você está com o cliente, ele não sabe te dizer o futuro, como poderia ser significativamente diferente, né, do produto que ele está usando, a experiência dele. Ele consegue, muitas vezes, dentro da perspectiva, dizer alguma melhoria, o que ele pode fazer aqui e ali melhor, mas totalmente diferente. Então tem aquelas frases famosas do Henry Ford, né, falando que se ele fosse ouvir os clientes para saber o que eles queriam em termos de transporte, eles provavelmente falariam uma carroça mais confortável, mais veloz, etc. Né? E o exemplo que eu ouvi do meu colega consultor era sobre essa história das cervejas. Né? Cervejas, se a gente fosse perguntar, você tem uma necessidade talvez de um equipamento para fazer gelo rápido, para gelar bebida rápida na tua casa, na sua sede, provavelmente eles vão dizer que não. Mas se você entrar lá, qualquer festa, aposto que vocês já fizeram, eu já fiz, né? A cerveja está lá no tanque com um monte de pedra de gelo, né? Na beira da máquina de lavar, que é o caso da... E é assim, então, só você indo lá, vendo com os olhos abertos, né? E essa meta de inovação é que você consegue. Você tem que estar próximo do cliente para entender isso. Né? No nosso caso, a gente tem essa história bacana que exemplifica muito bem. Falei para vocês da importância do tal do William McKnight, esse gestor revolucionário. Então, ele que foi o primeiro a colocar os funcionários da 3M, vendedores, pessoal de laboratório, etc., lá em 1917, 18, para ir falar com os usuários. A gente vendia só lixa e vendia para oficinas, marceneiros. Não era isso. Tinha que ir lá, não falar com o dono, ficar na salinha do ar-condicionado, etc. Tinha que ir lá na linha de produção, ver como é que lixa o móvel, o cantinho. Lá você consegue, portanto, detectar oportunidades de melhorar o seu produto. Dicas do próprio usuário do produto. E aí o que aconteceu foi que um funcionário nosso, visitando uma oficina da época que tinha mais ou menos essa cara, né, ele percebeu uma necessidade importante. Quando o pessoal pintava um carro, quando, né, necessita reparação, você precisa proteger uma parte desse automóvel que está íntegra, né? Você quer manter ela bonita do jeito que está. Você quer consertar aqui, protege a outra parte, o outro painel. E o pessoal usava jornal, e como eles fixavam o jornal? Eles usavam métodos que não eram bacanas, né, bons. Eles usavam alguma fita com adesivo inadequado ou cola mesmo. Então, para depois o cidadão funileiro tirar, né, o jornal e o adesivo, era uma experiência muito ruim. O nosso funcionário, Richard Drill, né, que está na foto pequenininha, ele foi lá para melhorar a lixa e percebeu numa outra etapa, que a gente não vendia produto, lá uma oportunidade, solucionar aquela coisa de fixação do jornal.
Aí ele volta para a empresa e fala para os gestores, olha, eu vi uma oportunidade da gente fazer alguma fita, tem um adesivo especial que a pessoa possa grudar e tirar fácil. O que poderia acontecer em muita empresa até hoje? Meu amigo, nós somos uma empresa de lixas, né? Nós não fazemos fita, esquece esse projeto e, pelo amor de Deus, faltam 3 meses para a gente entregar o projeto da lixa mais plus lá, sei lá. Então, envolveria a ideia. Então não significa que toda ideia a gente tem que, né, priorizar, investir, mas respeitar, ouvir, entender se tem sinergia, era a postura da liderança da época na 3M. Então eu falo, olha, toca o seu projeto de lixa, mas pega um pedacinho do seu tempo e usa o laboratório aí, coisa, e vê se você consegue fazer essa fita. E o cara desenvolveu uma fita crepe, né? Produto, né? 1925. Então, esse negócio foi muito importante e outras interações geraram, por exemplo, o Durex. Foi de novo, pessoal indo no cliente, tinha um cliente que usava um filme de celofane para usar de embalagem, ele precisava vedar essa embalagem, a fita crepe ou outra que não grudava, a gente inventou uma fita de celofane com adesivo, que é o Durex. Mas só porque estava lá em contato com o cliente, entendendo a experiência dele. Vital para a inovação esse engajamento com o cliente, né? O que eu gosto de comentar, então, é que no começo, quando a empresa estava sendo moldada, forjada, tudo era intuitivo, né? As pessoas não fizeram os cursos que eu falei, mas eles tinham essa atitude de respeitar o funcionário, escutar, priorizar, apostar numa novidade, ter paciência, se não desse certo, tolerância ao erro. Isso foi bacana, isso foi mudando. Mas depois que um produto deu certo, o outro deu certo, a 3M começou a criar essa reputação, começou a aumentar, né, as vendas, o faturamento. Bom, agora eu preciso criar um sistema mesmo. Eu preciso profissionalizar, eu não quero esperar, né, algum colega trazer uma nova ideia, para quem sabe se ele trouxer a gente aparecer uma nova fita crepe no Durex. Gostei dessa história, agora vamos tentar forçar, ou estimular, criar mecanismos, né? Então, dentro da questão do intraempreendedorismo, né, algumas coisas que a 3M estabeleceu, oficializou, né, consagrou internamente. Primeiro, essa história de 15% do tempo livre dos cientistas para a inovação. Então, não sei se vocês já escutaram, mas todo o pessoal da comunidade técnica, ele tem uma parte do tempo, como o nosso colega pegou uma parte do tempo para fazer a fita crepe, fora dos projetos que ele estava envolvido, a gente tem. Imagina para qualquer funcionário ter a possibilidade de pensar num projeto que é meu, não é a 3M que me pediu. Eu posso sugerir. Claro que tem que ter alguma sinergia com o nosso negócio, né? Vamos fazer uma coisa absolutamente que não tenha nada a ver com a nossa... Mas muito legal. Imagina a paixão ou a motivação que esse funcionário pode ter, se ele pode, né, utilizar esse tempo livre. Vários projetos nossos nasceram desse mecanismo, né? Outra coisa interessante, todo funcionário nosso, ele é avaliado pela sua capacidade de inovação. A gente tem um formulário, todo ano a gente tem as nossas metas, o que ele precisa entregar nesse ano, de resultados, e nós somos avaliados por um grupo que a gente indica, que teve contato conosco durante o ano. E aí a gente tem 6 atributos de liderança. Todos têm alguma coisa a ver com a inovação, mas 2 é muito direto. Então, o que eu quero dizer? Nós, funcionários da 3M, somos avaliados por nossa capacidade de empreender, né? Isso significa que é uma missão de todos. Seja ele, não só o cientista, o vendedor, o cara de marketing, mas o advogado, o rapaz do contas a receber, a pessoa de serviço ao consumidor. Todos eles tem como missão, é um requerimento, a empresa já estabelece que isso é requerido, use, abuse, aproveite, porque é esperado de você. É uma coisa muito bacana. Eu falei da história da autonomia, palavra que eu usava desde que eu entrei na 3M, escuto lá o tal do empowerment, né, que existe na 3M, né, de dar poder para o funcionário, é isso. Todo mundo, todos os 4.000 funcionários hoje, você pode vir com... Ontem eu vi, não foi assim que eu vi. Claro, não vai funcionar 100%, mas a média, pessoal, média, que eu digo numa organização como a 3M, como outras, né, que estão voltadas para o empreendedorismo e inovação, é isso, as pessoas comprometidas com autonomia, dentro do seu escopo, né, de autonomia que pode ter. Legal. E programas de treinamento. Programas de treinamento é outra coisa muito importante. Quando a gente fala da liderança, a alta liderança, muito importante que ela esteja direcionando, investindo, determinando as diretrizes, né, incutindo no DNA da empresa esses valores.
Agora, sozinhos, obviamente, eles não vão fazer nada. Eles precisam desenvolver outros gestores, outros líderes. E a 3M, como a GE, como várias outras, elas investem muito na capacitação das pessoas para que elas possam continuar perpetuando aquele mecanismo de respeitar o funcionário, da gente conseguir vender, né, contagiar o funcionário para uma visão, né, de crescimento, de futuro, de conseguir reconhecer, priorizar, alocar. Então, isso é muito forte o investimento nosso. Tanto, no ano passado teve um resultado de uma consultoria chamada Hey Group, que ela colocava ranking das melhores empresas no desenvolvimento de executivos. A GE saiu primeiro e ela é reconhecidamente a mais forte, né, potencialmente, que desde muito tempo investe nisso. A 3M foi a segunda no Brasil. E tem muita sinergia entre essa história de desenvolver lideranças com a capacidade de empreendedorismo, de inovação das pessoas, né? Aqui tem alguns exemplos, né, dos rankings melhores para se trabalhar. Eu costumo, né, entender que empresa inovadora, ela provavelmente tem que ser uma boa empresa para se trabalhar, né? Quase que 100% essa correlação. Você tem um ambiente que te inspira confiança, você tem uma causa, um propósito, você se sente reconhecido, você sente que tem recursos disponíveis. Então é importante essa ideia de desenvolver a organização com um bom ambiente, né, para se trabalhar. E a gente espera, então, como eu falei, que todos os funcionários, em qualquer circunstância, inovem. É requerido desde quando eles fazem a integração na empresa. Vão escutar as histórias inspiradoras do William McKnight, da invenção do post-it, vai saber como é a avaliação, vai saber que é requerido ter inspirado deles. Tudo para começar a inovar, né? Uns exemplos que a gente tem divertidos, né? Isso aqui são concursos de estruturas feitas com post-it. Quando a gente lançou um modelo novo de post-it de cílio de modas, que a 3M é um benchmark na 3M para ponto de venda, né, ações de merchandising, assim por diante. Em qualquer lugar a gente sempre tenta imaginar possibilidades inovadoras, né? Quando a gente fala de empreendedorismo, é muito importante também que a gente considere a questão de reconhecimento, reconhecer as pessoas. Imagina se alguém sai do conforto, sai da zona de conforto, vai além da descrição de cargo e depois não acontece nada. Ela não escuta o feedback da ideia dela, se a ideia vai para frente, ela não sabe de nada do que aconteceu, se dá certo, ela não ganha nada, nem um muito obrigado. Péssimo, né? Então todo o programa que a gente escuta, tem que estimular, você certamente precisa. No mínimo, se é a caixa de sugestões, você vai precisar garantir que toda ideia receba uma resposta, né? Com respeito, etc. E depois a pessoa tem que participar e ser reconhecida. E são várias formas, né? Vocês podem me perguntar, como se reconhece? Como é que a 3M reconhece? Olha, não, tem uma fórmula, né? Uma fórmula única. O importante é reconhecer, porque cada organização tem uma personalidade e cada cultura pode dizer o que ela acha mais valoroso, né, como reconhecimento. A 3M, especialmente, ela tem uma série de programas de visibilidade, né, de reconhecimento, onde vai o CEO, vai o presidente, chama o palco, o troféu, a pessoa grava um vídeo, põe na intranet global para contar da boa prática, né? Isso é uma valorização da pessoa, do conhecimento dela, para ela viajar, para compartilhar o conhecimento dela. São coisas que a gente faz bastante. A gente eventualmente tem uma viagem para um resort, né, tal. E o mais importante, isso traz impacto no desenvolvimento da carreira, né? Tem outras empresas que talvez tenham um reconhecimento talvez mais monetário, né? A pessoa ganha uma porcentagem. Pode ser. Outra empresa, se faz sentido para a cultura dela, tudo bem, né? O importante é a gente tem que ter um sistema onde as pessoas achem justo dentro da sua cultura e que tragam um reconhecimento, um impacto nas carreiras e no crescimento das pessoas, né? A ideia de assumir os riscos e tolerar os erros. Eu já falei um pouco de tolerar o erro, mas a postura das lideranças, como eu falei, né, a gente desenvolve bastante, mas de mirar as pessoas, de orientá-las para assumir riscos. Não riscos estúpidos, sem embasamento, né? Sem a mínima segurança, sem conhecimento, porque isso a gente chama lá de aventura, né? Aventura insana, né? Mas a ideia de assumir riscos é muito importante, senão a empresa fica andando de lado, prometendo pequeno crescimento,
lateral, se a economia vai mal, você se conforma, se resigna e ok. Não é, você tem que ter, né, no espírito das pessoas esse certo inconformismo e essa vontade de assumir um pouco de risco, né? Coisas que a gente faz para assumir riscos. Por exemplo, a 3M tem uma métrica, é uma das empresas que ajudaram a construir esse conceito de que a empresa inovadora ela tem que ter uma métrica que orienta todo o esforço e os investimentos da companhia. Então, no nosso caso, a gente precisa que 40% das vendas venham de produtos novos, produtos lançados por nosso critério nos últimos 5 anos. Tem sentido um pouco com o ciclo de vida dos nossos produtos. Se a gente for a Natura, eu acho que provavelmente eles usam 2 anos. Se a gente fosse a Apple ou a Samsung, pode menos, deve ser um... Então, cada empresa tem o seu ciclo, mas o fato é que a gente tem métrica, é uma métrica de altíssima visibilidade na companhia, que impacta a remuneração das pessoas, lá, dos passageiros. Então isso é muito importante. E isso faz com que a companhia e todos os funcionários tenham que perseguir essa meta, né? Ela tem que sair pelo trabalho de todo mundo. A gente, em 2000 para 2001, a gente implementou uma cultura, uma metodologia chamada Six Sigma, né, de gestão de projetos. E lá nasce também sempre uma ideia de cultura de excelência. A gente sempre tenta, nos nossos processos todos, encontrar aquele melhor desempenho, melhor performance. Quem faz melhor? A fábrica lá da Coreia. Vamos tentar atingir ela. A outra empresa, uma empresa de outro setor, a gente vai tentar buscar sempre esse espírito, buscar o melhor. Empreendedores, né, inovadores necessitam desses desafios ousados, né? Não insanos, mas ousados. Por exemplo, eu estou há 17 anos na 3M, a gente sempre coloca como meta das áreas de negócio, de crescimento, crescimentos acima dos índices de produção industrial ou do crescimento do PIB do país. Né? A gente não se conforma, entre aspas, né, em manter o crescimento ou aceitar se o país não está crescendo. A gente tem que fazer sempre bem mais. Esse é o desafio, é o estímulo que a gente carrega para os nossos planos de negócio, planos de tecnologia e assim por diante. Uma outra coisa bacana que vale dentro do espírito de empreendedorismo é a evolução do conhecimento e da cooperação entre as pessoas. É outra chave de empresas inovadoras. Né? Então, não é para ler exatamente, né, isso que a gente está fazendo, mas é só para ter ideia. Olha, na década de 50 a gente tinha um empreendedor, a 3M não pediu para ele fazer esse projeto, mas ele inventou lá um produto que é aquela fita decorativa de embrulhar presente. Vocês conhecem esses laços que vocês usam lá, né, para fazer o pacote mais bonito. Foi a 3M que inventou lá atrás essa ideia. O empreendedorismo lá de um cidadão. Daquele produto e daquele conhecimento foi se tornando lá um domínio de uma tecnologia chamada nanotecidos. E daquela sementinha nasceram todos esses produtos que a gente está vendo nesse gráfico. Né? Isso porque várias pessoas em várias áreas conhecem, aprendem um com o outro e aplicam nos seus mercados, para os seus desafios, para as suas ideias, para os seus projetos. Então isso é vital. Quando as pessoas compartilham, pode nascer tantas patentes e os tais 55 mil itens de produtos. Né? Para o empreendedor, sem dúvida nenhuma, para o inovador, a gente tem que fazer o que gosta. Né? A gente tem que certamente estar alocado com um desafio, com um trabalho onde a gente tem o estímulo de desenvolver os nossos potenciais. Né? Se a gente vai pensando que o trabalho é um fardo, a gente está trabalhando numa área que não gosta, provavelmente eu não vou empreender nada, não vou inovar, tenho que tratar o meu trabalho, o meu objetivo como um objeto de amor. Né? Isso é... E como é que uma empresa, uma organização, ela tem em RH essa forma, na preparação de lideranças, né? Para colocar os desafios, alocar a pessoa no lugar certo, selecionar certo, isso é muito importante. Né? Quase concluindo, a gente tem essa história do Scott Gard. Não sei se vocês conhecem esse produto, que é um impermeabilizante de tecidos, né, que a 3M inventou na década de 50. Ele nasceu quando uma pessoa no laboratório estava tentando desenvolver um produto, e era um produto para a indústria aeroespacial, e ela de repente derrubou no chão, derrubou no pé, o sapato. E aí o que ela foi fazer? Ela foi tentar limpar o sapato e percebeu que tinha alguma coisa ali que caiu que repelia a água. Ela não conseguia limpar.
Então, curiosidade investigativa de empreendedores, você precisa de pessoas assim. Muitas teriam mandado para a lavanderia ou sequer teriam notado essa oportunidade. E a moça ela percebeu uma propriedade diferente, foi levar para a chefe, aí de novo encontra um ambiente não hostil, podia falar assim, tá bom, muito bacana, guarda isso aí que eu não estou interessado. Opa, pera lá, vamos investigar essa propriedade. E aí, durante 2 anos, desenvolveram essa linha de protetores de tecido Scott Gard, né? Aplica em tapete, em sofá, carpete, assim por diante. Então, a ideia é que assim, inovação não nasce por acidente. Você tem que ter pessoas com esse espírito, comprometidas, com curiosidade. Você tem que ter esse ambiente onde a pessoa pode propor ideias, ser respeitada. A pessoa que prioriza e aloca, reconhece depois. Então, essa é a historinha do Scott Gard. E o do Post-it, que vocês devem conhecer, talvez uma das histórias mais repetidas, né, emblemáticas sobre a gestão da inovação. Eu gosto só de acrescentar ou ampliar um pouco o escopo, porque durante muito tempo essa história só era contada destacando aquela história do erro, do fracasso, né? Um fracasso que pode virar um sucesso. A cola que não cola, que virou um post-it. É muito reducionista, é muito simplista, é legal, mas assim, não é assim que acontece a coisa, né? É muito mais bonito, só que mais complexo. Então, a historinha. Na década de 60, 1969, a gente tinha um inventor, o Spencer Silver. Ele tinha um projeto para desenvolver um adesivo muito forte para a indústria. Então aí você já pega e fala, opa, uma empresa inovadora, ela tem como meta X% das vendas de produto novo, ela está mirando em novas oportunidades de negócio, ela investe em pessoa, cientista, laboratório, equipamento, para fazer um produto novo. Ponto importantíssimo. Segunda cena, o Spencer Silver vai lá e faz um adesivo que não cola. Era diferente do que ele queria. Mas ele era um cara bom, né? Ele era um cara bom, já tinha feito coisas boas, depois ele fez outras coisas boas, mas nesse projeto não deu certo. Então, Toledo, cultura não hostil, cultura amistosa, né? Que valoriza a pessoa pelo que ela é, pelas capacidades. Spencer, vamos para a próxima. Próxima você vai acertar. Esse aí não deu, tudo bem. Toca a ficha, vamos, erra rápido, aí muda e começa outro projeto para dar certo. É muito importante. Terceiro ponto, né, de uma empresa inovadora, o ambiente e as ferramentas que tem de troca de experiência. O Spencer podia ficar com a ideia para ele, guardar e ninguém nunca ia saber de um adesivo que tinha essa propriedade. Bom, a 3M tem desde 1950 e poucos. Na verdade, desde 1951 montou a comunidade técnica, que até hoje tem 10 mil pessoas hoje que estão integradas. Naquela época, reuniões presenciais, né? Como todo mundo senta aqui, cabia. A empresa era menorzinha, todo mundo numa sala, alguém fala, outra pessoa mostra o projeto dela. Depois foi tendo banco de dados, hoje tem rede social dos técnicos, dos cientistas, então cresce. Mas o espírito é o mesmo, espírito de compartilhar. O nosso Spencer, ele foi lá e passou para o resto da comunidade essa possibilidade, né? Eu tenho um adesivo que tem essa propriedade, mas eu não sei como aplicá-la. Alguém tem uma ideia? Uma paciência de anos depois, quarto ingrediente, intraempreendedor, essa liberdade do tempo, né? O Art Fry era outro cientista, trabalhava em papelaria, ele cantava num coral, acho que essa parte talvez alguns conheçam da história, cantava num coral e pensava, poxa, eu queria um marcador de páginas diferente, especial. A necessidade dele, trivial, corriqueira, hein? Poxa, canta um hino tal, aí ele precisa achar, ele queria algum instrumento para marcar a página, mas não queria que estragasse a partitura depois, pudesse recuperar e deixar ela bonitinha. Aí, opa, conexão de mentes. Mas aquele colega lá, um tempo atrás, ele fez uma apresentação sobre um adesivo especial lá, que não colava direito, colava... Vou falar com ele. Importantíssimo também, aquela cultura de colaboração, não tem feudos, né? Na 300 vocês vão ver, cara de outra área, eu trabalho numa... Cara, vamos aqui, vou compartilhar com você, eu te ensino, eu gasto meu tempo, eu quero... E vice-versa, né? Então ele chegou, aprendeu a fazer o adesivo, foi fazer o marcador de páginas, a coisa evoluiu para o bloco de recados, e por fim, o último processo faz parte da disciplina, né? Pô, vou lançar? Não, temos que saber se isso vai para frente. Ele fez o teste, primeiro fez teste com as assistentes internas da 3M de outras empresas. Distribuía a amostra e falava assim, você me dá o feedback depois? Aí ligava o telefone lá do Artfry e elas diziam, manda mais, gostei, me ajudou a organizar, a comunicar, etc. Aí, bom, então agora vamos levar no mercado mesmo. Levou numa cidade, fez sucesso, expandiu. Aí em 1980 foi o lançamento oficial.
E hoje, para fechar o ciclo, o Artify, reconhecido, promovido, respeitado, tem sala com o nome dele, tem bolsa, é um consultor, embaixador da inovação. Então, é muito mais bonito do que falar a história do projeto que o fracasso virou. Esse é uma empresa inovadora, não tem acidente, não tem o fracasso, né? Um monte de fracasso não vai virar nada se você não tiver toda essa sinergia, toda essa cultura de estímulo à inovação, ao empreendedorismo, né? A gente sempre também coloca projetos, né? Eu falei, post-it antigo, fita crepe, durex, mas é importante que a companhia, as pessoas e a direção da empresa aponte para o futuro, né? Então, a gente tem esses produtos maravilhosos, mas a gente tem que ficar olhando para o futuro. Por exemplo, a história da fita magnética, né, que a gente foi tão pioneiro, desenvolveu a fita de cassete, de vídeo. Hoje, né, desde 95 a gente saiu desse negócio. A gente tem que pensar no futuro. E tem um monte de fronteiras, né, de área de dental digital, área de energia solar, área de filmes 3D, assim por diante, né? E isso inspirando e alimentando e direcionando o empreendedorismo e a inovação das pessoas. Às vezes é muito bonito falar aquela parte romântica, né? Vamos todos inovar, todas as ideias são boas. Isso é legal, vale a pena a gente estimular, até pela atitude que a gente tem que despertar. Mas não é a parte mais efetiva, né? Geralmente você tem que falar, olha, a nossa empresa é inovadora, mas ela quer inovar aqui, nesse segmento, nessa fronteira, nessas fronteiras. A Natura faz isso, a 3M faz isso, a GE faz isso, a Procter faz isso. Não é? Tem um monte de ideia, daí você olha, mas isso não tem a ver, isso aqui não tem sentido, um monte de ideia legal, todo mundo pratica. Isso é bacana, mas é importantíssimo direcionar para o futuro, para facilitar a experiência dos consumidores, né, da sociedade. Por fim, esse ingrediente que é tão vital, né? Tão vital, que é a história de ter um propósito. Não sei se vocês já leram, mas no ano passado acho que veio um palestrante chamado Daniel Pink, né? E na internet às vezes tem vídeo dele, tem os cursos do TED, né? Aqueles cursos curtos que falam. Ele fala coisas que a gente pratica há muito tempo. Eu adoro vídeo, quando dou aula, às vezes lá passo esse vídeo, onde ele falava de coisas que a gente falou. Para a inovação, para o empreendedor, autonomia e, por exemplo, propósito. A gente viu agora na palestra, né, de um dos caras da Apple, lá foi da Apple, ele falava, a gente tem que pensar numa missão de mudar o mundo, de transformar o mundo, e se der dinheiro vai ser a consequência, não ao contrário, né? Então é isso que a gente pensa. E na 3M a gente sempre teve isso, né? E cultiva esse espírito, é de ter um propósito de fazer a vida das pessoas melhor, mais produtiva, mais fácil, com soluções engenhosas, né? Soluções práticas. Pode ter um monte de tecnologia, mas coisa que facilita a vida da pessoa, seja no hospital, da enfermeira, da qualidade de vida do paciente. Então, hoje, a gente tem, certamente, a unidade de negócios elétricos. Deve ter gente que subiu alguma estação, uma torre de energia, para ver a experiência e ajudar uma empresa de energia elétrica, nosso cliente, numa solução. Ou tem alguém da área de saúde ocupacional que foi lá, pegou um barca lá para chegar no Pará, lá em Barcarena, para dar treinamento de EPI para os funcionários de uma mineradora, etc. Ela faz com paixão. Claro, quer bater as metas, quer vender, quer, né, atingir, mas ele faz isso, ele esquece, ele vai treinar com paixão para ajudar a empresa a ser mais produtiva, para melhorar a qualidade de vida das pessoas. As empresas inovadoras, elas têm que ter esse propósito. O funcionário empreendedor, né, se a gente quer construir, precisa ter essa meta, precisa. Ele não pode trabalhar por nada, por fechar o mês, isso não move, não motiva, não inspira. Isso é um grande segredo, muito, muito importante. Ou seja, o resumo dos imperativos para o intraempreendedorismo, né? Se a gente pega a autonomia, trabalhar. Agora, não pensa assim, chega uma pessoa, você vai lá, né? Você é chefe dela, agora eu estudei lá o Serafim, vou dar lá um monte de responsabilidade que é acima da experiência e da capacidade. Não, claro que não é isso, isso é suicídio. Destrói o talento, né, potencial da pessoa, o resultado da empresa. Você tem que preparar a pessoa, ela é capaz, eu vou dar um desafio um pouquinho maior para desenvolvê-la, né? Aí sim, então, mas é essa autonomia que você tem que preparar, né? Crescimento, permitir que pelas atividades, né, de trabalho na organização, que ela se sinta crescendo, se desenvolvendo, né? Aprendendo coisas novas, tendo novas experiências. Eu na 3M trabalhei em 6 áreas de negócio, é uma empresa que permite. Já trabalhei na área industrial, já fui para a área de consumo, já fui na área automotiva,
já fui para a área de saúde, cada 3, 4 anos você está mudando, você tem novos desafios, você se sente aprendendo. Hoje estou na área institucional. Então esse processo é importante que as organizações tenham, que as lideranças tenham, de como fazer com que a pessoa se desenvolva, cresça permanentemente, né? Ela também tem que buscar, né? Não é só o chefe, a empresa, a pessoa também tem que, do outro lado, buscar essas oportunidades e procurar. A ideia é que tem recursos, né? A empresa tem recursos. Eu tenho uma ideia, tenho um monte de vontade, mas a empresa não tem investimento de tempo, de dinheiro, de processo para fazer nada. Então, a ideia para se viabilizar, para se tornar um produto novo, para se tornar um projeto, um website, modelo de negócio, vai precisar de pesquisa de mercado, de gente, né? Então, pode começar pequeno, sempre uma boa regra, né? Começa menor, pequeno, faz o teste, mas você precisa ter um comprometimento para ter esse recurso, né? Para ter os recursos que viabilizam o empreendedorismo se tornar realidade, né? E inovação que ajuda a sociedade. E o final, eu falei do propósito, ter a causa. Cada departamento, a empresa como um todo, tem um propósito. Por que eu trabalho? Para que eu quero fazer mudança, transformar o mundo, impactar, fazer diferença. A gente precisa ter esse vínculo, né, na nossa organização. Se vocês gostaram do conteúdo, se acharam legal, a gente desenvolveu um website, chama 3minovação.com.br. Como a 3M tem se colocado nos últimos anos também como muito atuante em disseminar conhecimentos de inovação, a gente montou um website, a gente faz essas palestras, como eu falei, faz uns 100 eventos por ano. A gente tem um website que não fala só sobre a 3M, fala sobre a campanha da empresa X, as iniciativas empreendedoras, inovadoras da prefeitura, da cidade e tal. É uma coisa aberta, fala de vez em quando naturalmente da 3M. Muitos slides que a gente faz tem lá para download, tem vídeo, tem um monte de coisa para acompanhar. Eu também tenho uma novidade que a gente fez mais um tripé. Mas junto com a minha empresa, com a minha equipe lá, a gente traduziu muito da nossa experiência num livro que fala da 3M, mas não é só sobre a 3M, é sobre como alavancar, transformar uma empresa, né, numa organização inovadora. Tem a colaboração do presidente da GE, do cientista-chefe da IBM, do diretor de tecnologia do Google, do gerente de design da Fiat, um monte de gente bacana, né, o vice-presidente do Pão de Açúcar, com os cases, e tem muito do nosso depoimento, muito mais das histórias que eu comentei aqui para vocês em 50 minutos, né, com mais detalhe, para inspirar as pessoas, as organizações a trilharem esse caminho fascinante da inovação. Tenho 2 aqui que eu vou sortear. Alguém sabe por que chama 3M? Qual a forma de... Mineração, Mining Manufacturing, Minnesota Mining Manufacturing. Isso, poxa vida, se foi o que falou, vai ser dele. Eles começaram, né? Começou, eu vou te dar e você também, vai. Depois eu pego ali. Obrigado. Pessoal, espero que tenha contribuído. Fecho com uma frase que está até nesse livro de um filósofo francês lá, que ele falava que a vida não passa apenas um instante, mas basta esse pequeno instante para a gente empreender coisas eternas. Então eu espero que tenha inspirado um pouco e convido todos a gente ir a empreender, trabalhar com propósito, com motivação, para transformar o mundo, fazer a diferença. Pelo que a gente está aqui. Muito obrigado.